Opa, meu povo! Seguinte, o Chavoso da USP postou um vídeo analisando o filme Ainda Estou Aqui e deu todo um bafafá entre aquela galera que se diz de esquerda, mas que na real, né, a gente sabe, né, a gente tá ligado, a gente entendeu. Então eu decidi desenterrar esse meu canal aqui e dar uns 25 centavos sobre esse assunto. Vamos tentar entender se a crítica é ou não é válida. O primeiro ponto abordado é de que o filme é produzido por pessoas de uma família bem específica que é muito bem de vida e que inclusive se tornou bem de vida fazendo coisas que não são tão agradáveis. Após isso, ele vai falar que esse filme retrata como se aquele fosse o pior período da história brasileira por estar acontecendo aqueles eventos do filme e que escolhe retratar esse período partindo do ponto de vista de uma família que é muito bem de vida. Eu particularmente acho isso errado? Depende. Eu já fiz um vídeo aqui falando que eu acho meio esquisito no vídeo da Revolução Francesa do Castanhari ele ter simplesmente tomado as dores da Maria Antonieta. Eu acho meio estranho esse negócio de tentar criar empatia partindo de um ponto de vista que simplesmente é muito irreal e que é muito fora da realidade do povo normal do país. Tipo quando se faz todo um documentário mega bem elaborado sobre uma pessoa que matou outra numa família rica, como se isso fosse um extremo absurdo, uma coisa totalmente surreal e inesperada, enquanto que a gente que é pobre convive com o assassinato o tempo todo. Dá pra entender o ponto do Chavoso nesses trechos, só que no próprio vídeo dele tem uma enxurrada de comentários falando que ele é um idiota porque ele não percebeu que o filme era sobre uma família específica e sobre um homem específico, sendo que na real ele percebeu sim. E foi essa galera que não percebeu que esse vídeo dele não é apenas uma crítica ao filme, porque o outro ponto que ele levanta e que é algo falado bem no começo do vídeo é que ele iria aproveitar essa crítica ao filme para levantar o debate sobre as violências ocorridas nas comunidades mais carentes aqui no Brasil. Esse era o principal foco daquele vídeo, que inclusive eu fui ler os comentários, acabei lendo mais de 20 comentários e em nenhum desses comentários eles nem sequer citavam o verdadeiro tema do vídeo. Assim dá pra perceber que não foi o Chavoso que errou na sua análise, foram realmente essas pessoas que foram simplesmente lá pra poder hatear, até porque o ponto dele é de que nas comunidades mais carentes do Brasil, principalmente nas favelas, a democracia nunca existiu e que essas pessoas vivem desde que elas chegaram ao Brasil coisas muito mais pesadas do que aquelas que são relatadas no filme. Elas enfrentam diariamente uma ditadura muito mais pesada do que o que a família Paiva acabou passando durante a ditadura militar de 64. Era esse o ponto do vídeo. Não é incomum você achar regiões no Brasil em que se morre gente adoidado e que a maioria das mortes é causada por membros da polícia, que ao invés de estarem defendendo a população, estão enfrentando essa população para defender os ricos desse país aqui. E é incrível que essas mesmas pessoas às vezes reconhecem que isso acontecia no passado, mas tratam como se isso não acontecesse mais hoje. Como exemplo de pessoas que reconhecem que no tempo do Império Brasileiro, as forças policiais e militares atuavam justamente para impedir que a população fosse contra as elites. Aí esse povo que tem plena compreensão disso não consegue entender que essas mesmas entidades desempenham esse mesmo papel atualmente. Inclusive isso é um problema muito normal de compreensão histórica, que é estudar o passado como fosse simplesmente uma fábula, uma historinha para a pessoa se surpreender, para a pessoa se entreter, para a pessoa diz que conhecer aquele caso, mas nunca correlacionando esse passado com os resquícios desse passado que estão no presente. E outro ponto que eu gostaria de citar é que eu vi o vídeo lá do Bugalho, tem um trecho que ele fala que era só simplesmente pessoas igual o Chavoso, que estão indignados que a história da população comum não é contada, escreverem histórias, mandarem para cineastas e produzirem filmes sobre essas histórias. Até porque, no fim do dia, pra direita, o maior vilão sempre será a realidade, porque a realidade incomoda quem quer manter intactos os seus privilégios. Lembrando que esse foi o meu ponto de vista, baseado nas experiências que eu já tive na minha vida. Se eu tiver cometido algum equívoco, comenta aí embaixo e a gente se vê em um próximo vídeo, sei lá quando é que vai sair.